Olá, meus amigos. Meu nome é Mara e eu estou aqui hoje para a gente conversar um pouco, para eu falar um pouco sobre duas máximas de Jesus. A primeira delas é: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, versículos 37 a 40. O amor é a essência divina em todos nós. Temos no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E, embora oprimido, muitas vezes pelo egoísmo e o orgulho, torna-se a fonte de santas e doces virtudes que constituem as afeições sinceras e duráveis e nos ajudam a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Então, eu acredito que nós estamos em um mundo de provas e expiações. E sabemos o quão é difícil para nós essa transformação, o quão é difícil deixar que o amor de Jesus tome conta dos nossos corações e das nossas mentes. Mas nós sabemos também que somos capazes de amar, de auxiliar o próximo e, sobretudo, nos colocar em seu lugar diante das situações adversas. Nós sabemos que somos capazes de vestir os sapatos do outro, né, sem julgamento. E esse amor, ele faz com que nós tenhamos ao lado pessoas que nos amem também, né? Porque nos amando e amando os outros, com certeza teremos pessoas que também vão nos amar, né? Que podem contribuir para a nossa jornada se tornar mais fácil, mais suave, e acredito que devamos ser como a luz, né? Que sejamos capazes de iluminar tudo à nossa volta. Então Jesus diz: amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Então aí a gente faz uma indagação. Qual é o limite com relação ao nosso próximo? É a nossa família? São nossos amigos? A nossa doutrina? Acredito que não, porque quando Cristo disse essa máxima, ele quis dizer para que nós amássemos o diferente de nós, o que é contraditório, toda a humanidade com as suas diferenças, pois seria muito fácil para nós amarmos o que é próximo, o que é parecido conosco, o que tem atitudes, pensamentos e uma vida parecida com a nossa. O amor que Jesus fala é o amor universal, o amor por todos os seres, e não só os seres humanos, também os animais, a natureza, pois tudo é vida, né? E nós devemos respeito a todas essas vidas. E acredito que estejamos ainda longe desta perfeição, né? Porque vemos todos os dias o que o ser humano é capaz de fazer com o outro, o que ele é capaz de fazer com os animais, que são nossos irmãos de jornada. Então, mas o mundo está mudando. Estamos indo para um mundo de regeneração. Estamos a caminho, né, de um mundo de regeneração. E vai estará aqui apenas quem pôde aprender e adotar, né, ações e atitudes de caridade, de compaixão, de benevolência. Esta é a nossa hora, a hora da mudança, para que possamos acompanhar o nosso orbe nesta transição para mundo de regeneração. A terra é morada de exílios e provas. Será então purificada por este fogo sagrado, que é amor,
e nela praticarão a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício. Então estará no mundo de regeneração quem for capaz de praticar todas essas atitudes, que são filhas da virtude. A próxima máxima que eu gostaria de falar para vocês, de introduzir para vocês, é: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Na última reunião realizada com os apóstolos, imortalizada na história como a última ceia, pouco antes da crucificação, Jesus anuncia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se me conheceis, também conhecereis meu Pai. Desde agora o conheces e o viste. João 14, versículos 6 e 7. São palavras que confirmam ser Jesus o Messias aguardado, o exemplo a ser seguido. E como espíritas, devemos dobrar a vigilância, procurando identificar a que Senhor estamos servindo. Se seguirmos o Mestre Nazareno, é necessário manter a perseverança do propósito de segui-lo, visto que ele é o guia e modelo da humanidade. Então, nessa questão, a gente sabe que muitos vieram ao longo do tempo e deixaram as suas mensagens. Muitos profetas, né? Muitas pessoas iluminadas, mas somente Jesus conseguiu que sua palavra se perpetuasse por milênios. Ninguém mais. Somente ele conseguiu e consegue tocar o coração das pessoas até hoje. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir como guia e modelo? O Espírito de Verdade responde: vede Jesus. Então nós devemos estar atentos para nos assegurar se estamos servindo o nosso eu, né? Preocupados somente conosco, preocupados somente com os bens materiais, sendo orgulhosos, egoístas, ou se estamos preocupados em servir a nossa centelha divina, que existe em todos nós, que habita em nós. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, porque temos essa centelha, todos nós. O que fazemos com ela é o nosso livre-arbítrio é que vai decidir, né? Porque Deus também nos deu o livre-arbítrio para seguirmos o caminho que desejarmos. Podemos tanto nos afastar dessa centelha, como nos aproximar cada vez mais. E nos aproximando, e quanto mais a gente se aproxima, mais a gente tem a certeza de que este é o caminho a seguir, que não existe outro. Só depende de nós, da nossa vontade e da nossa constância. Deus nos deu o poder divino, que corrompemos, né, durante as nossas encarnações, durante a nossa história como espírito, né, através do nosso comportamento voltado para o egoísmo e para o orgulho. Emmanuel, ele diz na obra Luz no Caminho, psicografada por Chico Xavier, o seguinte: trabalhemos quanto estiver ao nosso alcance, a fim de que o cristianismo redivivo permaneça em nós, para que a experiência terrestre não nos constitua patrimônio indesejável e inútil, e para que, unidos fraternamente, sejamos colaboradores sinceros do Mestre, sem esquecer-lhe as sublimes palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Então, esse Espírito Divino, que é o governador do nosso orbe, que é o Cristo, será sempre o nosso alento, em todos os dias da nossa vida. Será sempre nosso guia amoroso e fiel. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, ele quer dizer que ele é o caminho para Deus, o qual é o destino final da humanidade. Portanto, Jesus é o caminho para os lugares celestiais. Jesus é o caminho para a transformação espiritual, a fim de que os homens venham a participar da forma divina de vida. Jesus é o pioneiro deste caminho e mostra aos homens como se devem desenvolver espiritualmente. Ele é o homem ideal a ser seguido, o homem divino a ser duplicado. Jesus nos deixou, há mais de 2000 anos atrás, a sua mensagem de amor e de paz através do Evangelho. Nós sabemos. Ele veio mostrar para a humanidade toda o caminho a seguir. Ele nos deixou sua moral para que a gente siga e pratique. Mais do que seguir, ela deve ser praticada. Não devemos ficar só nas palavras, e sim passarmos a ter atitudes que sejam par e passo com o Evangelho deixado por Cristo. Os apóstolos também continuaram o seu trabalho. Os apóstolos também têm muita importância nessa história. Eles continuaram o trabalho de levar essa mensagem do Evangelho para todos os lugares e para todas as pessoas que eles conseguiram no seu tempo. Essa mensagem, ela chegou a nós nos dias de hoje através do sacrifício e do sofrimento de muitos que vieram antes de nós, de todos os apóstolos, que tiveram a coragem, o desejo e principalmente a alegria de poder transmitir os ensinamentos do Mestre. Continuando na frase, quando Jesus diz, eu sou a verdade que mostra o caminho que o Senhor Jesus não é somente o alvo, mas igualmente o caminho para este alvo. O progresso marcha, lenta ou aceleradamente, e ninguém o pode deter. É o processo natural da vida. O mesmo ocorre com a verdade. Não pode ser impedida, porque o seu fluxo é inestancável. A verdade procede de Deus, e Ele conduz o pensamento, as realizações e os seres. Como diz o texto, só depende de nós a velocidade da nossa caminhada. Nós podemos tanto andar devagar como nos apressar. Somos espíritos imortais, também sabemos, A nossa doutrina é um fundamento isto, Somos espíritos imortais, peregrinos deste universo criado pelo nosso Pai, Jesus. Então, cabe a nós, diante da nossa conduta, alcançarmos este progresso e esta verdade, conforme a nossa vontade. Quando Jesus diz, eu sou a vida, Jesus é vida, porque na qualidade de divino e eterno, ele compartilha da mais elevada forma de toda a espécie de vida, a vida do próprio Deus. Por conseguinte, ele é verdadeiramente divino. Jesus Cristo é a vida, tanto futura como o princípio e a fonte originária de toda a vida. Jesus é vida e ele nos dá a vida, em nome do Pai Celestial, e dá-nos vida em abundância. Jesus é vida porque ele é o exemplo a ser seguido. É o caminho para a vida verdadeira seguir o Evangelho. Está em caminhar junto dele, mesmo havendo os tropeços, as aflições, as provas. Devemos ter a perseverança de continuarmos caminhando junto dele, De não nos desanimarmos diante das situações difíceis.
Como eu digo, na história de Paulo, de Saulo, né, para que ele se tornasse Paulo apóstolo, ele teve a visão na porta de Damasco, né? Ele estava indo até lá para subjugar um cristão e ele acabou tendo esta visão de Jesus na porta de Damasco. E a partir daí ele se transformou em Paulo apóstolo, né? Com muito estudo, com muito sacrifício. Então todos nós temos a nossa porta de Damasco, né? É o que eu digo, todos temos. Então basta que nós tenhamos a suavidade de perceber este momento, né? E de nos transformarmos, de querer essa transformação, de estar em nós, na nossa vontade de se transformar. Porque o que Jesus deseja é que nós tenhamos o amor universal e a caridade para com todos. Eu agradeço a todos vocês e espero que em breve nos vejamos de novo. Fiquem em paz e com Deus. E até a próxima.